Aleluia. Abra a palavra de Deus, Jeremias capítulo 18, livro do profeta Jeremias. Nós cremos que você não está aqui por acaso, Deus tem uma palavra para o seu coração e louvado seja Deus. Eu quero convidar você para ficar firme aí, atento, não é? Mais um pouquinho, logo logo nós vamos para casa na bênção de Deus, depois de recebermos o que Deus tem para nós. Abra aí Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Você sabe que Jeremias é chamado o profeta chorão, o profeta chorão, porque Jeremias fala muito de quebrantamento, fala muito de arrependimento, né? E Jeremias foi usado por Deus no período do povo de Deus indo para a Babilônia, para o cativeiro, tentando trazer uma mensagem para o povo de Deus de arrependimento, né? Falando do propósito que Deus tinha para aquele povo. E é impressionante o que Deus vai falar com Jeremias no capítulo 18. Vamos ler do verso 1 ao verso de número 6. E nesse texto que nós vamos ler, Jeremias, ou Deus fala com o profeta Jeremias, que ele é o oleiro, Deus é o oleiro, e que ele trabalha com o barro somos nós, e ele tem o propósito de fazer vasos de honra, vasos como instrumentos para a glória de Deus. Querido, você é um vaso, amém? E nós queremos falar dessa obra de restauração. Nós afirmamos aqui no dia 1º que Deus vai fazer uma grande obra de restauração no ano de 2021. E eu quero ser restaurado por Deus em várias áreas da minha vida, amém? E eu tenho certeza que você vai sentir, vai experimentar, e você vai ver pessoas sendo restauradas por Deus. Eu queria convidar você para ficar em pé. Vamos ficar em pé para a gente ler o texto e recebermos com alegria a palavra de Deus. Diz assim, verso 1: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós, diz o Senhor, como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Pai, fala ao nosso coração, abençoe cada vida. Obrigado pela obra que o Senhor está fazendo. Obrigado por aquilo que o Senhor já tem na mente acerca de nós, o projeto que nós somos aos teus olhos, e que nesta manhã o Senhor venha falar, revelar, abençoar, tocar nas nossas vidas, nesta obra tão linda de restauração para a glória do teu nome. Amém. Você pode se assentar, louvado seja Deus. Amém? Queridos, eu li uma expressão e apareceu bastante no Face, né, gente postando, dizendo assim: olha, o ano não vai ser melhor, jamais será melhor, jamais vai melhorar, se nós não melhorarmos, se eu e você não formos melhores neste ano. E é uma verdade, não é mesmo? Nada pode melhorar, nada vai melhorar ao nosso redor, se nós não melhorarmos neste ano. E a pergunta então é: quem quer ser melhor? Quem quer ser transformado por Deus? Quem quer voltar, não é, aquele plano de Deus, nas mãos de Deus e ser trabalhado por Deus? E eu creio, querido, que Deus, Ele quer trabalhar na sua vida e na minha vida. Deus tem usado circunstâncias, Deus tem usado pessoas, Deus tem falado ao seu coração, justamente para quê? Para transformar a sua vida, até aquelas coisas ruins que você não gosta, a circunstância que você está passando, pode ser um propósito de Deus para mudar o seu coração. Então, este ano vai ser melhor, se eu e você melhorarmos, como maridos, como as esposas, como filhos, não é? Como pessoas. Se nós formos melhores, tudo ao nosso redor pode melhorar. Eu sempre afirmo uma frase, dizendo assim: muitas vezes as situações não mudam,
Porque o nosso coração não mudou ainda. E enquanto o nosso coração não muda, Deus não vai mudar a situação. Você já viu aquela hora que você recebe um toque, você tem um arrependimento, você reconhece as suas falhas, você para e começa a avaliar, e você se torna mais humilde na presença de Deus, você percebe que as coisas começam a mudar ao seu redor. Muitas vezes você chega em casa, né, Deus trabalhando na sua vida, você vê mudança na sua esposa, e você diz assim, uau, o que aconteceu? Por que ela está diferente? Mas não é ela, quem sabe é Deus que já mudou algo dentro do seu coração. Você chega lá, o marido está diferente, né? Aquele marido grosso, estúpido, insensível, né? E que está sempre ali gritando, né? E mandando e tudo, e de repente, esposa, você vê aquele marido quebrantado, e você diz assim, uai, o que está acontecendo? O que mudou a vida dele? Mas talvez seja porque Deus já fez uma obra tremenda na sua vida. Então, queridos, Deus tem um processo na nossa vida, um processo de mudança, de transformação, e eu e você, nós estamos nas mãos desse Deus, que está trabalhando na nossa vida, e Ele está olhando lá na frente, Ele já vê a obra feita, a obra completa, mas Ele ainda não acabou esse processo. No texto que nós lemos, nós temos Deus trazendo uma figura para o profeta Jeremias, uma figura de uma olaria, de uma pessoa, o oleiro, que está ali na sua oficina, na olaria, e ele trabalha com um certo material, que é o barro, a matéria essencial da sua obra é o barro, e ele tem como propósito fazer um vaso, fazer uma obra final de maneira extraordinária. E Deus usa essa figura para trazer uma mensagem de quebrantamento ao coração do povo de Judá, de Jerusalém, porque eles estavam com o coração muito endurecido, eles estavam distantes de Deus, eles estavam seguindo outros caminhos, outros ídolos. E Jeremias então vai nesse contexto receber essa mensagem de Deus através dessa figura, dessa simbologia, para justamente mostrar para o povo de Judá o coração de Deus, e também o nosso coração, e também o coração das pessoas, e mostrar o propósito que Deus tem de maneira extraordinária fazer em nossas vidas. Interessante que no contexto, por que Deus vai trazer essa figura do barro, do oleiro, não é, do vaso? E veja no verso 7, ele diz assim, no momento em que eu falar acerca de uma nação, ou de um reino, para o arrancar, derribar e destruir, se tal nação se converter da maldade, contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Deus estava trazendo essa mensagem, olha, se vocês se arrependerem, então, aquela ideia que eu estava tendo, aquele projeto, não é? Que está acontecendo de vir a disciplina sobre vocês, eu posso mudar, se vocês se arrependerem, se vocês tiverem uma atitude do coração, de arrependimento e quebrantamento, aquilo lá que vai acontecer de mal, de trágico, aquilo pode ser mudado. E Deus vai falando, verso 9 também, da mesma maneira, se uma nação se aproximar de Deus, reconhecer a Deus, se quebrantar diante de Deus, viver em dependência de Deus, Deus também vai abençoar aquela nação, como um pai cuidando dos seus filhos, com amor, com carinho, e muitas vezes até na disciplina, Deus está mostrando o seu amor. A palavra de Deus diz isso, que até quando Deus, o Pai, está nos disciplinando, é porque Ele nos ama, e Deus estava manifestando isso ao povo. E veja no verso 11, ele diz assim, ora, pois agora fala aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que estou formando mal e formo um plano contra vós outros, convertei-vos, pois agora, cada um do seu mau proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Olha, Deus estava esperando, né? É o que Deus espera, é o que toca o coração de Deus, é o que mexe no coração de Deus, é ver um coração se arrependendo, um coração sensível à sua presença e à sua vontade.
E Deus então, trazendo esta mensagem, através do profeta Jeremias, na figura do oleiro, do vaso, do barro que se quebra, não é? Aquele vaso em projeto, que até mesmo quando erra, quando se quebra, o oleiro, ele vai pegar aquele barro novamente, e vai fazer, e vai continuar a sua obra. E Deus estava dizendo isso: olha, eu não desisto de vocês, eu não desisto do plano que eu tenho para vocês. Deus jamais vai desistir, querido, de mim e de você. É esta mensagem, e Ele está dizendo isto para o povo. Mas interessante que o verso 12 vai dizer assim: mas eles dizem, olha, eles dizem, diante desta mensagem, da figura do oleiro, da figura do barro, da restauração daquele vaso, e do propósito deste barro, deste vaso, deste utensílio, de ser uma bênção na vida dos outros. E agora então eles dizem assim, mas eles dizem, não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Sabe o que eles disseram? Diante da mensagem do amor de Deus, do Criador, do sustentador da vida, do oleiro, não é? O barro se volta para o oleiro dizendo assim: não, nós não queremos a sua obra, nós não queremos a sua presença, nós não queremos o seu propósito. Pelo contrário, nós vamos andar segundo os nossos próprios caminhos e os nossos próprios projetos. Queridos, aqui é algo difícil, é algo terrível, porque a maior dificuldade é o endurecimento do coração. É quando o coração do ser humano chega a esta altura, a esta condição de endurecimento, distanciamento de Deus. É você fugir conscientemente da obra que Ele tem, do toque que Ele tem na sua vida, do desejo do artesão de trabalhar esta obra que Ele imaginou, que Ele projetou para a sua vida. E esse povo, essas pessoas estão dizendo assim: nós não queremos. Sabe, queridos, somente diante de um coração assim, duro, endurecido, que esta obra de Deus, muitas vezes, ela é barrada, ou Deus tem que usar, não é, de algo extraordinário, poderoso, não é, o seu poder de maneira extraordinária, para quebrantar o coração das pessoas. E isto vem acontecer com este povo na Babilônia. Esse povo é conduzido à Babilônia, 70 anos de cativeiro, e lá então, depois de tudo isso, volta esse povo quebrantado, adorando ao Senhor, tendo a Deus como único Deus verdadeiro. Mas foi necessário Deus colocar a sua mão de disciplina, o seu poder, diante de um coração endurecido. Mas não é este o coração que Deus espera, não é este o seu coração, não está sendo essa a minha e a sua atitude. Pelo contrário, nós precisamos de disposição. Quando você se dispõe, quando você deseja, você vai para esse lugar, você vai para a presença de Deus. Olha, a palavra que veio para Jeremias é exatamente essa: desce, dispõe-te, desce à casa do oleiro, lá ouvirá as minhas palavras. Ele desceu, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Olha, queridos, a palavra de Deus para o profeta foi exatamente isso: Jeremias, se dispõe agora. Aí você desce. Eu não sei porquê, a olaria era lá numa descida, em algum lugar, ou talvez por causa da matéria-prima, ela estava numa planície, algum lugar assim, e de repente então, o profeta tem que se dispor, o profeta tem que descer, e o profeta vai ver com os seus próprios olhos, o oleiro dedicado à sua obra. Sabe o que Deus estava mostrando para Jeremias? Que Deus trabalha, que Deus não para de trabalhar, Deus trabalha e trabalha e trabalha, incansavelmente no propósito de realizar a sua obra, na vida daquele povo, na minha vida, na sua vida. Então, queridos, o ser humano, né, aqui é o barro que está nas mãos desse oleiro.
E aqui nós temos a condição do barro. O barro é frágil, é fragilizado. O barro é algo sem valor, você sabia? É algo que não tem muito valor. Ele vai ter o seu valor quando ele se torna uma obra de arte, quando ele passa pela mão do artesão. Então aí sim vai se tornar algo de valor, mas a sua essência é apenas barro. Mas ele, o seu formato, o seu final, o seu propósito, vai ser algo lindo, vai ser algo extraordinário, vai ser um instrumento precioso nas mãos de Deus. E esse vaso, ele tem que ser usado. Esta obra que está sendo feita, esse vaso que está sendo construído, projetado, eu e você, nós vamos ser usados por Deus de maneira extraordinária, porque Ele tem um propósito. Então aqui nós temos esse processo de restauração do vaso, que passa, querido, por vários processos nas mãos do oleiro. Então Deus está aí falando com o profeta, veja esta figura. Nós temos várias figuras na Bíblia. Deus, por exemplo, se apresenta como a galinha que cuida dos seus filhotes. Ali nós temos Deus um propósito específico. Aqui Ele vem usar essa figura tão linda para falar justamente de quem Ele é, o oleiro, para falar de quem eu sou e você é, a nossa essência, e o propósito que Ele tem para cada um de nós na nossa vida. Então aqui, queridos, usando esta figura, que é a mais linda, não é, na Bíblia, sobre esta obra de Deus, nós temos a figura primeira do oleiro, o Deus que está trabalhando incansavelmente na sua vida e na minha vida. Então, é uma figura linda, que mostra um artesão, talvez essa seria a melhor expressão, o artesão, não é? Que não está preocupado com o tempo, ele não está preocupado com o investimento que é feito naquela obra de arte. Aqui não é um processo de industrialização. Industrialização é em série, não é verdade? A máquina trabalha e aquilo sai automaticamente, aquela produção. E isso aqui é lindo. Deus está mostrando para você e para mim que a sua obra é muito peculiar. A sua obra é muito especial. É Ele, o oleiro, que trabalha na minha vida e na sua vida. Então, Ele é esse artesão, queridos. E sabe o que é lindo no coração do artesão? Quando você vê um artista, querido, ele começa a compor a sua obra, ele começa a trabalhar na sua obra, praticamente aquela obra já está dentro da sua mente, já está dentro do coração. Ele vê com seus olhos aquela obra já pronta, enquanto ele está trabalhando naquela arte. Ele consegue já ver e saber como esta arte vai se dar, vai acontecer, vai ficar. Então Deus é esse artesão que está empenhado numa roda, uma roda que está girando. É o trabalhar de Deus, é o agir de Deus, e algo lindo surgirá desta obra, das mãos do oleiro. E Ele está falando da minha vida e da sua vida, da obra que Ele quer fazer na vida do barro. Então, queridos, independentemente de qualquer circunstância momentânea, esta obra vai acontecer na nossa vida. Independentemente dessas aflições que eu e você passamos, muitas vezes nós não conseguimos entender o trabalhar, o agir de Deus, a obra de Deus, porque nós estamos tão focados nas circunstâncias, nos problemas, nas nossas limitações do momento. Mas a Bíblia diz assim, olha, que essas aflições do momento, elas não se comparam à glória que virá, à glória que está por vir. E o artista, o artesão, esse Deus maravilhoso, ele está empenhado nesta obra. Ele sabe do momento que você está passando, ele sabe das suas lutas e dificuldades, mas ele está empenhado nesta roda, ele está empenhado em realizar e concretizar a obra final que ele já anteviu, que já está no coração dele. É a sua vida, é a minha vida, é o trabalhar de Deus. E aqui, queridos, quando nós vemos a figura do artesão, do oleiro, o nosso Deus trabalhando na nossa vida, nós temos essa convicção no coração,
de que Ele já viu antecipadamente a obra pronta, que Ele já, na eternidade, Ele projetou você e a mim. Você sabia disso? Nós já estávamos no coração, nós já estávamos na mente de Deus. Deus já nos viu antecipadamente, porque Ele é o Criador. Ele nos criou, Ele é esse artesão maravilhoso. Queridos, Davi diz assim no Salmo 139, olha, a obra de Deus é maravilhosa. E ele não diz que a obra de Deus é maravilhosa por causa dos astros, das estrelas. Você fica fascinado, não é? Quando você mergulha na imensidão do universo, dos astros, das estrelas, das galáxias, quando você começa a perceber a multiforme sabedoria de Deus, criatividade de Deus na natureza, nas coisas criadas. Mas muitas pessoas não conseguem entender. Eles olham tudo e eles dizem assim: isso aí aconteceu por um processo de bilhões de anos de erosão, que daí criou. Irmão, pode até ter, nós temos sim um processo natural evolutivo, nós temos sim um processo natural de degradação, mas queridos, quando nós olhamos a natureza, o mundo criado por Deus, o mar, os montes, você olha tudo aquilo e você diz assim: que coisa linda e fantástica, tem a mão de Deus ali, tem o dedo de Deus. Mas Davi não diz que Deus é grande por causa da natureza, do universo. Davi diz assim: quando eu olho para mim, quando eu vejo que eu fui criado e formado, quando eu estava lá no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia minha estrutura óssea, conhecia o meu interior. Senhor, é coisa maravilhosa demais. Queridos, a vida humana é uma das coisas mais lindas no mundo, é a criação humana. Você já pensou? Gerar um filho, você ver aquela criança sair de você, do sentido de que é geração sua, é lindo, uma das coisas mais lindas. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que, querido, essa matéria-prima que Deus usa, essa obra que Ele vai concluir, esse projeto que Ele tem para você, é algo lindo, é algo maravilhoso, e você é essa essência, você é essa matéria que Deus quer usar. Olha, quantas pessoas hoje, você sabia? Adolescentes, jovens, tirando a vida. Sabe por que eles tiram a vida? Muitos deles, o maior índice de suicídio entre jovens, adolescentes, sabe por que é? Eu não gosto de mim mesmo, não me aceito. Eu não aceito minha estatura, não aceito meu cabelo, não aceito, eu nasci assim. Por que eu nasci assim? Não conseguem se aceitar, não conseguem entender que o Criador, Ele projetou, Ele trabalhou, Ele é o artesão que lá, já no passado, teve na sua mente, no seu coração, a minha vida como um projeto, e Ele está trabalhando na minha vida. Ele está dia a dia trabalhando na minha vida, até mesmo quando eu me quebro, até mesmo quando eu caio, até mesmo quando eu me desfaço, até mesmo nos momentos mais difíceis da minha vida, Ele continua trabalhando na minha vida. Querido, é lindo esta obra que Deus faz na nossa vida. Ele vê o que nós não vemos, Ele sabe como eu e você, nós vamos sair lá na frente. Então veja, Ele sonhou com você. Você é um sonho de Deus. Ele tem uma obra que Ele quer fazer, que Ele projetou, que Ele sonhou. E o texto diz assim: Ele está empenhado nesta obra. Ele está ali, aquela roda girando, aquele barro sendo tocado pelas suas mãos. Você entende isso? Mas esse artesão também, ele não somente está trabalhando numa obra que ele projetou, que ele quer ver finalizada, uma obra linda, mas ele também cuida de cada detalhe, ele dá atenção a cada peça. Queridos, é uma obra específica, uma obra particular, uma obra singular na vida de cada um de nós, e Ele está trabalhando os detalhes. Você pode imaginar,
esse artesão, com paciência, com amor, ele trabalhando com carinho, naquilo que ele está fazendo, cuidando de cada detalhe da sua obra, e ele só vai descansar quando esta obra estiver pronta, quando ele finalizá-la. Deus está fazendo aos poucos, cuidando dos detalhes, não é? Ele sabe como o instrumento vai ficar, e ele quer trabalhar com cuidado. Esses dias atrás eu estava vendo um artesão, não é, construindo violão, e de maneira manual, né, artesanal, e ele dizendo assim: olha, o violão que eu faço, a madeira que eu uso, todos os detalhes, eu gasto mais ou menos de 60, 90 dias para terminar um violão. Querido, na fábrica aquilo sai a rodo, não é verdade? Mas, querido, a obra do artesão, ela tem qualidade, tem detalhes, não é? E esse é o Deus que está trabalhando na sua vida e na minha vida. Ele sabe o que está fazendo. Ele diz assim: mas vós perverteis nas coisas, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra do seu artífice, não, como se Deus não fez o vosso formato, não é? Disse o Senhor: eu quem fiz, eu cuido de tudo. Então o Senhor sabe. Então muitas vezes nós estamos dizendo para o oleiro: não, o Senhor não sabe. Ele é o oleiro, ele é o artesão, nós somos o barro, e muitas vezes o barro está dizendo para Deus: o Senhor não sabe, o Senhor não sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo, até naquele momento mais difícil da sua vida. Segunda coisa, primeiro é a figura que nós temos do oleiro. Segundo, é a figura do barro. Veja, para sair um vaso, precisa-se de uma matéria-prima, e essa matéria-prima é o barro. Então, eu e você, a nossa vida. Isaías 64, 5 diz assim: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obras da sua mão. Deus o Pai é o oleiro, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obras da sua mão. Então, queridos, Deus, Ele procura, sabe o quê? A matéria-prima para fazer a sua obra, e a matéria-prima é o seu coração, é a sua vida, é a minha vida. Sabe, a nossa essência é barro comparado a essa figura. Nós temos a essência, que é o barro, e nós temos o formato, que é o vaso. Então veja, Deus pega o barro para fazer um vaso. Então veja, antes você precisa entender qual é a essência, qual é a matéria que Deus usa. Deus usa o barro. Então, queridos, não adianta muitas vezes nós aparecermos diante de Deus, dizendo assim: Senhor, eu estou lindo, estou bonito, estou preparado, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Olha, você pode ser a pessoa mais linda do mundo, você pode ter as maiores qualidades, você pode ter as coisas mais poderosas deste mundo, mas para Deus usar, precisa ser barro. Barro não tem valor, não presta para nada. Somente quando o artesão vai lá, pega a argila, coloca na olaria, coloca as suas mãos, trabalha como um artista naquela matéria-prima, para resultar daquilo um vaso. E ainda uma coisa frágil, não é verdade? Uma coisa frágil, mas vaso. Queridos, aqui tem um sentido impressionante, bíblico, que é preciso se quebrantar, é preciso se quebrar diante de Deus. Eu gosto desse versículo, Salmo 51, 17, os sacrifícios que agradam a Deus, são o espírito quebrantado, contrito, Deus não desprezará. Sabe o que Deus não despreza? Quando um coração se quebranta, quando tem arrependimento dentro do coração. Barro aqui é símbolo de algo quebrável, maleável, algo que pode ser trabalhado. Por isso que a resistência humana, a dureza humana, a insensibilidade humana dificulta a obra de Deus. Querido, Jesus enfrentou os legalistas, não é? Os sacerdotes, os escribas.
E Jesus enfrentou a dureza. O que Jesus aponta? Jesus fala assim: olha, cuidai-vos da dureza ou do fermento dos fariseus. O que é o fermento do fariseu? É a dureza do coração, a insensibilidade. Deus está fazendo, Deus tem amor, Deus perdoa, Deus não desiste, Deus não estende a mão, mas o coração endurecido está ali. Eu não quero, eu não aceito, eu cuido da minha vida. Então o que Jesus estava dizendo era isso: olha, há muita dureza no coração dessas pessoas, e isto tem impedido a obra de Deus. E aqui o sentido é ser maleável, flexível, não é? Bondoso, dócil, submisso, não é? Que se dispõe a ser maleável, trabalhado. Então essa é a essência do barro, ser moldado. Esta figura que Deus usa para mostrar a nossa essência. O vaso é o propósito, mas a essência é o barro. Então, queridos, quebrar não é algo ruim, mas é um ato de amor. Aqui o texto diz que o barro se quebrou na mão do oleiro. Tente imaginar, o oleiro quebrou o vaso, o barro, o vaso que estava sendo formado, ele quebrou com a sua mão, ou o vaso se quebrou em suas mãos? Pode ser os dois sentidos. Quantas vezes eu e você, nós estamos assim, quebrados, muito estresse, preocupação, ansiedade. Quantas pessoas nos atingem, circunstâncias da vida, não é? O nosso coração sofre, a nossa vida sofre. Talvez você chegou aqui hoje quebrado diante de uma falência, quebrado diante de uma traição, quebrado diante de uma injustiça, quebrado diante de algo que não deu certo em 2020, quebrado, e você diz assim: eu estou aqui hoje quebrado. Pode ser, mesmo você estando nas mãos de Deus, mesmo você dizendo assim: Senhor, minha vida é tua, faz o que o Senhor quiser, mas você, por alguma coisa, por um acidente, você quebrou, você está quebrado. Muitas pessoas estão passando por isso, mas sabe, quebrar muitas vezes não é ruim, se quebrantar muitas vezes não é ruim. A gente reclama, né, de tudo quebrado, tudo que quebra, você joga fora, mas muitas vezes é uma lição para nós, que nós precisamos nos quebrantar diante de Deus, sermos maleáveis, para que Ele consiga, para que Ele possa, para que a sua obra não pare, para que Ele continue trabalhando naquele projeto final na nossa vida. Talvez você esteja aqui endurecido conscientemente, e aqui está o maior perigo. Quando você tem consciência de Deus, do amor de Deus, do plano de Deus, você já foi chamado, você já foi visitado, Deus já provou para você tanta coisa, e você virou as costas, e você está dizendo assim: não, eu cuido da minha vida, eu vou fazer o que eu quero, eu vou para onde eu quero, os meus projetos são os meus projetos. Esta é a maior dificuldade, e aí, até por amor, Deus vai ter que usar a sua mão poderosa, para poder te quebrantar. A história mais linda nesse sentido na Bíblia, é a história de Saulo. Você se lembra, capítulo 9 de Atos? Aquele homem, em nome da justiça, em nome dos seus conceitos, dos seus ideais, ele pediu cartas aos principais da sinagoga, para sair por todos os lugares, perseguindo aqueles que eram cristãos, seguidores de Jesus, aqueles que estavam falando do nome de um que tinha morrido na cruz, que tinha ressuscitado, que era Deus. E Saulo, então, indignado, sai, não é, com esse propósito: eu vou destruir essa comunidade, eu vou acabar com essa gente. E queridos, a dureza do coração de Saulo se manifestava na sua ideologia, nas suas verdades, nos seus conceitos, e ele estava vivendo como se ele estivesse fazendo o certo, o correto, e ele sai com esse propósito. Mas aí, ele estava a caminho de Damasco,
indo fielmente para cumprir o seu propósito, de colocar aqueles homens e mulheres seguidores de Jesus na cadeia, de destruir aquele movimento. Indo a caminho de Damasco, uma luz brilhou. Sabe quem era? Jesus. O Senhor se manifestou naquele dia, e você sabe, ele caiu do cavalo, ele ficou cego, não é? Ele ficou cego, dependente das pessoas. Ele vai lá para a casa de Judas, na rua direita, tem até endereço, tem nome do proprietário da casa, está lá, cego, não é? Dependente das pessoas. Deus vai lá e fala com Ananias. Ananias vai lá, impõe as mãos sobre Saulo. Ananias fala assim: Senhor, eu não vou, ele está perseguindo os cristãos, ele quer matar cristão, eu não vou lá não, matar os seguidores de Jesus. E Jesus fala com Ananias: vai, porque este vai ser um vaso precioso nas minhas mãos. Eu vou levá-lo diante dos reis, eu vou levá-lo diante dos gentios, eu vou levá-lo diante da casa de Israel. Vai, porque é um vaso precioso aos meus olhos. E ele vai ver, e ele vai ver, e ele vai experimentar o quanto importa sofrer pelo meu nome. Quebrou. Deus quebra o nosso coração. Então, querido, Saulo foi quebrado, quebrantado. O vaso quebrou nas mãos do oleiro, estragou. Mas Deus, com o seu amor, o seu carinho, a sua paciência, não desiste de nós. Ele continua a sua obra. Mateus capítulo 13 fala do semeador que saiu a semear, e é uma correlação ao nosso coração, o coração das pessoas. Agora mesmo, como está o coração das pessoas? Jesus diz assim: ele saiu a semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram as aves, comeram aquela semente. E aí Jesus, traduzindo, ou interpretando, ou explicando a parábola, diz assim: olha, as aves é o diabo, Satanás, que não quer ver a obra de Deus, que não quer ver essa obra de Deus frutificando na sua vida, no seu coração, no coração das pessoas. Foi lá e pegou essa semente, porque a terra era enrijecida, endurecida, socada, à beira do caminho. É um tipo de coração. Aí Jesus diz assim: olha, a outra parte caiu entre as rochas, terreno rochoso. Ela nasceu, criou raízes, mas não foi em profundidade. Vieram as aflições da vida, aqueles momentos que você passa por lutas e você não entende, e você não está preparado, e você não tem base, não tem fundamento em Deus, você não tem Jesus na sua vida como o fundamento mais importante, o teu Senhor, o teu Salvador. Sabe, você até quer, mas não tem raiz, não tem profundidade. E diz assim que ela morreu. Veio o sol, veio a dificuldade, morreu, porque não tinha raiz. Ele está falando também de um tipo de coração, que é assolado pelas pedras deste mundo, pelas aflições deste mundo, mas o coração está duro, está enrijecido. E aí ele fala: olha, a terceira caiu entre os espinhos. E aí, ela até frutificou, mas os espinhos vieram e sufocaram aquela planta que estava nascendo. Aquela semente não frutificou. E ele diz assim: olha, os espinhos é a fascinação pelo mundo, as coisas do mundo. Irmãos, essa forma que o mundo tem tentado impor para nós, para você, essa forma que nós estamos ganhando, que não é a forma que Deus tem para nós, muitas vezes tira do nosso coração o que Deus está semeando, a obra que Deus está fazendo. Paulo vai nos alertar com isso, diz assim: olha, não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa e agradável e perfeita a vontade de Deus. Paulo está dizendo isso, que nós temos a facilidade de nos amoldarmos as coisas deste mundo, mas essa não é a forma que Deus tem para nós. A forma que Deus tem para nós é um vaso, é um recipiente, que vai receber da sua presença, da sua glória, do seu tesouro,
e o nome dele vai ser glorificado. Então, querido, o barro precisa ser maleável. E eu pergunto aqui, como vai o seu coração? Que tipo de terreno é o seu coração? Que tipo de barro Deus tem nas mãos? E sabe, quando Ele está trabalhando no barro maleável, pode ter até uma impureza, uma imperfeição, uma pedra. Eu e você não somos perfeitos. Mas aí, Ele vai, por amor, por misericórdia, por causa da sua obra que Ele está vendo lá na frente, Ele bota a mão nesse barro, Ele desmonta naquela roda, e Ele começa a tirar a impureza. Sai daqui, pedrinha, sai dali. E Ele vai tirando da nossa vida. Sabe por que Ele faz isso? Porque se Ele deixar, aquele vaso lá na frente vai ficar fragilizado, ele vai se quebrar, ele não vai ter consistência, resistência. Deus sabe por que Ele toca na sua vida e na minha vida, para tirar as imperfeições, os defeitos, para que esta obra seja conforme Ele tem na sua mente, Ele tem no seu coração, Ele tem no seu projeto. Então, querido, não tenha medo. Talvez você não esteja entendendo, mas tudo que você tem passado e vivido, o artesão sabe, o oleiro sabe, e ele vai concluir essa obra linda e maravilhosa. E eu queria só terminar aqui com você. Nós falamos do oleiro, nós falamos da matéria-prima, o barro, e eu não posso deixar de terminar de falar do projeto de Deus, do que Deus projetou na sua mente, um instrumento que Ele projetou, um vaso de barro. Sabe por que diz Paulo que o vaso é de barro? Ele diz assim: queridos, nós somos vaso de barro, para que a excelência do poder de Deus se manifeste em nós. Ele diz exatamente isso: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência da glória seja dele e não nossa. Um vaso de barro, um instrumento que vai receber os tesouros de Deus, e será para a glória de Deus. Queridos, aqui é o propósito, é lindo esse propósito que Deus tem para nós. O vaso que Deus usa é o vaso que Ele restaurou, é o vaso que Ele está trabalhando, é o vaso que Ele está preparando para a sua glória. E talvez você diga que eu vou ser usado por Deus? No tempo de Deus, na hora de Deus, Ele vai usar a sua vida. Queridos, esta obra é linda de Deus. Eu fico maravilhado quando eu penso na igreja, eu penso no corpo de Cristo. Você sabia? A instituição, o organismo, vamos assim dizer, mais precioso na face da terra, você sabe quem é? Acima da própria família, a família sua natural. Sabe qual é o projeto mais lindo de Deus na terra hoje? É a igreja do Senhor Jesus. Não é essa igreja aqui não são essas paredes aqui não. A igreja do Senhor Jesus, constituída por todas as pessoas que aceitaram Jesus. Você sabia? Quando a Bíblia diz assim, quem tem Jesus, quem recebe Jesus, se torna filho de Deus, e passa então a pertencer à família de Deus. Deus tem uma família na terra, e eu digo que essa família, esse corpo de Cristo, esta olaria onde Deus trabalha na nossa vida. Ele pode usar qualquer situação, qualquer pessoa, mas veja, Deus tem um propósito. Você se lembra, Jesus trabalhou 3 anos com os discípulos, e eles estão lá, caminhando, 3 anos de investimento, trabalhando. Aí então, eles são enviados por Jesus: agora vocês vão, mas antes, vão lá para Jerusalém, esperem lá, o Espírito Santo vai descer sobre vocês. E eles foram, e eles ficaram cheios do Espírito Santo dentro do coração deles. E agora então, eles se levantam com ousadia, com intrepidez, eles saem por todas as partes pregando, falando, no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é este oleiro, ele está trabalhando no corpo, ele está trabalhando na vida de cada membro, ele está realizando uma obra linda e maravilhosa. Ele entregou dons espirituais. Você sabia? Cada pessoa que tem Jesus tem pelo menos um dom espiritual.
E dom espiritual não são capacitações humanas. Dons espirituais são ferramentas extraordinárias concedidas pelo Espírito Santo. Eu tenho, você tem, cada um tem. Quem tem Jesus tem. Quem tem o Espírito Santo tem. Quem não tem o Espírito Santo não é de Cristo, porque quem é de Cristo tem o Espírito Santo. E quem tem Jesus tem o Espírito, e quem tem o Espírito já recebeu dons. E os dons são concedidos pela graça de Deus, multiforme graça de Deus. E então você tem dons e eu tenho dons, e nós começamos a ministrar uns aos outros, dependemos uns dos outros, e Deus está trabalhando na nossa vida. Você vê, isso é lindo. Igreja, querido, corpo de Cristo, obra de Deus, não é uma instituição como uma empresa, não é como qualquer departamento governamental na história, jamais. Você entende isso? É esta olaria, esta oficina, onde Deus está trabalhando na nossa vida, e nós então recebemos o Espírito Santo de Deus no nosso coração. Sabe, nós precisamos ser cheios do Espírito. Nós somos tão cheios de nós mesmos, na verdade, mas nós precisamos ser cheios do Espírito Santo na nossa vida. É Deus trabalhando em nós. Olha, Tiago diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Sabe o que Tiago está dizendo? Que quando você confessa a Deus, você recebe o perdão da culpa do pecado. Mas quando você confessa uns aos outros, você recebe cura na sua vida. Sabe o que está dizendo? Que nós precisamos uns dos outros. Deus quer trabalhar na nossa vida, sabe? Querido, essa obra de Deus, ela é maravilhosa. Você precisa entender quem Deus está usando ao seu lado. Deus quer usar você na vida de pessoas. Você precisa se deixar moldar. Chegue para alguém e diga: olha, me ajuda, faz alguma coisa por mim, eu estou longe de Deus, eu quero voltar. E você vai encontrar alguém que vai orar, que vai abençoar. Você pode ser usado grandemente por Deus. Essa obra é linda, sabe, queridos, e Deus usa vasos assim, que muitas vezes nós nos surpreendemos. Você se lembra de Gideão? Gideão, Deus chamou, um anjo veio falar com ele. Ele vai dizer assim: Senhor, eu sou fraco, eu não sou ninguém, minha família, olha, não importa, você é valoroso, você é corajoso, vai nessa força e livra Israel. E ele foi, um vaso preparado, um vaso escolhido por Deus. O próprio Jeremias diz assim: Senhor, eu não passo de uma criança. Jeremias, não importa, eu vou falar com você, eu vou colocar a palavra na tua boca, vai e fala. E ele falou. Eu ouvi essa semana uma história tão linda nesse sentido, de ser usado por Deus. Muitas vezes a gente acha que ser usado por Deus é estar pregando, né? É estar cantando, é estar na plataforma. Nós estamos criando, né? Aí a plataforma, o espaço, né? Mas vai ser com muita humildade, vai ser com muito amor, né? Aquela beleza ali, aquelas coisas não vai sobressair ao conteúdo, à essência, né, da palavra de Deus, do amor de Deus. Nós só queremos fazer com excelência, e dali vão sair muitas mensagens, dons vão se levantar, pessoas vão pregar, canções novas, CD, coisas vão sair para a glória de Deus. Eu creio nisso, porque Deus tem colocado muitos dons aqui no nosso meio. Mas eu vi uma história sobre isso, de um pregador muito famoso. Ele chegou na África para uma conferência, e estava aquela multidão de pastores ali, africanos, e ele estava todo empolgado para pregar. E quando ele estava se preparando para subir na plataforma, diz que entra um senhor, muito simples, com 2 sacos pendurados, um de um lado, outro do outro. E quando aquele homem entrou e sentou assim, logo na frente, ele olhou para aquele homem e viu assim uma glória, um brilho de Deus na vida dele. E esse pregador ficou tão incomodado que foi para o tradutor e disse assim, africano: quem que é aquele homem que está sentado ali na primeira fila ali, com aquelas sacolas, aqueles sacos do lado? E aí aquele tradutor começou com muita alegria: você não conhece esse homem? Você nunca ouviu falar dele? O preletor: não, eu nunca ouvi. Quem que é ele? Este homem, ele é um pastor, um missionário.
Ele há muitos anos aqui no nosso país, no nosso estado, ele sai pelas ruas e ele entrega Bíblias, ele fala do amor de Jesus, e o ministério dele é tão impactante na nossa nação, que não tem como contar o número de pessoas que conheceram a Cristo através dele. E aí então aquele tradutor continuou falando com empolgação, e sabe, ele precisa de um garoto conduzi-lo, porque ele é cego, e ele fazia tudo isso, sendo cego, sendo conduzido por um garoto, e aquele tradutor falando com empolgação, e falando sobre a vida daquele homem tão linda, e aí o preletor disse para ele assim, mas você fala dele com tanta empolgação assim? E ele disse assim, sim, eu fui um desses garotos, eu saí com ele pelas ruas empoeiras, pelas vilas pobres, eu saí com ele por muitos anos, e a minha vida nunca foi a mesma, por causa da vida deste homem, porque o seu lema era, não olhe para o que você não tem, mas veja o que você tem, olhe para o que você tem. Eu não tenho visão, mas eu tenho minhas pernas, e eu vou então sair por todos os lugares. Eu posso falar, não posso ver, mas eu posso falar do amor de Deus. Então não fique olhando para o que você não tem, veja o que você tem, o que Deus te deu, e vá e faça essa obra. Queridos, aquele preletor ficou impactado naquele dia, com a vida daquele homem, tão simples, servir a Deus, ser usado por Deus, ser um vaso de honra, ter valor, não é muitas vezes o que nós pensamos. Deus pode usar você de uma maneira que você nem imagina. Diga assim, eu quero ser, Senhor, um vaso cheio da Tua presença, do Teu amor, do Teu Espírito. Senhor, se for necessário, quebra, faz de novo. Senhor, não deixa brechas na minha vida. Senhor, me ajuda. O que o Senhor tem depositado em mim não vai escoar, não vai se perder. Senhor, me ajuda a ser esse vaso. E eu quero brilhar. E olha, querido, no tempo certo, Deus vai te levantar. Não se preocupe. Se ainda não te levantou, se ainda não está te usando, é porque você está na roda, nas mãos do oleiro. Depois desse processo, ainda na olaria, tem um forno, que vai ainda trazer muito mais resistência para você, um fogo pelo qual você precisa passar, muitas vezes aflições, dificuldades na vida, mas preparando você para aquele momento que Ele tem para te levantar, para te usar. Quem aqui quer ser usado por Deus? Quem aqui deseja ser um vaso restaurado? Fica em pé, querido, fica em pé nesta manhã. Coloca a mão no seu coração assim, amém, aleluia. Não fuja dessa obra, não fuja desse caminho, vem para Jesus, vem para a igreja. Quando eu digo igreja, eu não estou falando 4 paredes, eu estou dizendo para a comunidade daqueles que amam a Jesus, daqueles que seguem a Jesus. Deixa Deus trabalhar na sua vida, vem como você está. Talvez você esteja dizendo assim, para servir Jesus, para estar lá fazendo a obra de Deus, servindo, né? Para estar lá louvando a Deus, eu preciso. Não, você não precisa, você está na mão do oleiro, e se tiver coisa que Ele precisa mudar, Ele vai tocar na sua vida, na minha vida, Ele vai fazer de novo. Ele não desiste de mim, de você, e Ele não te criou. O que está na mente dEle não é para ser um vaso de desonra. Você não vive e não vai viver para agredir, para defraudar, para destruir as pessoas, seja com a sua boca, com o que sai da sua boca, com as suas atitudes. Não vai ser para destruir pessoas, amaldiçoar. Você tem um padrão, vaso de honra. Diga para Deus aqui hoje, Senhor, 2021, eu quero ser um vaso de honra, eu não quero trazer maldição para as pessoas. Talvez você não faz tanta coisa errada, mas tem uma área da sua vida
que não está na mão de Deus, que você ainda não deixou Deus trabalhar, e por causa daquela área, daquela brecha, o que Deus está depositando escapa, por causa daquela brecha, aquela rachadura na sua vida, Deus não te usa mais intensamente. Fala para Ele hoje: Senhor, 2021 eu quero ser um vaso restaurado, eu quero que a minha vida seja transformada. Fala para Ele, querido. Dispõe-te, vai à casa do oleiro, tenha vontade, não adianta você ficar aí, se você não der passos. Ouvi um pastor essa semana contando a história, quando você não quer, não adianta. Tinha um gatinho miando na casa dele, miava lá fora, miau, 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 miau. Ele levantava de noite e ia lá abrir a porta para o gatinho, abria a porta, o gatinho ficava olhando assim para ele e não entrava. Aí ele fechava a porta, o gatinho continuava miando, miau, miau, miau. Ele ia lá, abria a porta, o gatinho não entrava. Dispõe-te, vai à olaria, vai lá, vê como o oleiro trabalha, veja a obra dele, sinta a obra dele. Faz isso, querido. Volta para Jesus, volta para a presença de Deus, volta. Ele tem uma obra linda para fazer na sua vida e através da sua vida. Vasos restaurados. Pai, durante este ano, trabalha no nosso coração. Não importa, Senhor, se venha doer, se venha ser difícil, mas, Senhor, nós cremos que a Tua obra é linda e maravilhosa. Senhor, toca aqui nesta manhã, nos nossos corações, em áreas das nossas vidas. Eu sei que tem áreas aqui que nós somos tão fortes, nós somos tão abençoados, nós somos tão poderosos, nós somos tão orgulhosos de certas áreas, mas lá no íntimo, só o Senhor vê com os Teus olhos de fogo, com os Teus olhos que penetram toda a estrutura humana, que conhece o mais interior do nosso coração e da nossa vida, da nossa casa, quando nós estamos sozinhos. Senhor, nós queremos pedir, tira essas impurezas, essas áreas da nossa vida que estão impedindo, atrapalhando esta obra tão linda que o Senhor tem para fazer. Nós suplicamos nesta manhã, porque o Senhor não desiste de nós, e nós nos humilhamos diante do Senhor. Espírito Santo de Deus, traz arrependimento nesta manhã, pessoas se arrependendo, pessoas pedindo perdão, pessoas se quebrantando, pessoas, Senhor, se dispondo a esta obra tão linda. Fala, Senhor, e lá ouvirás a minha voz, lá ouvirás a minha voz. Deus está em todo lugar, Deus está em todo lugar, mas há um lugar onde podemos ouvir a voz dEle com mais sensibilidade. Você está na presença de Deus. Ouça agora Ele falando com você, Ele tocando na sua vida, Ele te chamando, Ele falando para você: chega de dureza, chega de insensibilidade, chega. Você é um vaso de honra, você é um vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, porque Ele deposita o seu tesouro em vasos de barro. Senhor, abre os céus nesta manhã, que venha o poder do Teu Espírito, que venha a graça, que venha a bondade do Senhor, misericórdia, que venha a unção do Senhor sobre nós. Oh Papai, tem misericórdia de nós, faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor. Obrigado, abençoa nesta manhã. Quem sabe pessoas aqui que nunca se dispuseram a estar nas Tuas mãos, a estarem nas Tuas mãos, a serem trabalhadas pelo Senhor. Senhor, chama nesta manhã, Senhor, converte nesta manhã, quebranta nesta manhã, pessoas recebendo a Jesus como único Senhor e Salvador,
pessoas voltando para Jesus, voltando para a tua casa, voltando para a tua obra tão linda. Senhor, toca nesta manhã, restaura, Jesus, restaura pessoas aqui que vão ser usadas pelo Senhor, vasos que vão ser trabalhados pelo Senhor, vasos de honra que vão se levantar nesta nação. Jesus, derrama o teu poder sobre nós, derrama o teu Espírito Santo, enche, enche, mais, fogo, Senhor, mais, Pai, nós te pedimos nesta manhã, abrimos o nosso coração, suplicamos a tua presença, a tua glória. Incomoda nesta manhã, incomoda, Jesus, mexe, Senhor. Oh Senhor, livra-nos do dia, Pai, em que será necessário o Senhor colocar a sua mão, pesar a sua mão. Livra-nos nesse dia, e nós nos humilhamos por amor, por reconhecimento a tão grande amor. Ah, Senhor, como nós amamos ao Senhor, amamos a tua obra, amamos a tua palavra, amamos o teu Espírito Santo. Faz isso, Senhor, faz isso, em nome de Jesus. Queridos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, a unção, a presença maravilhosa do Espírito Santo encha os vossos corações. Que 2021 seja o ano da restauração. Restaura, Senhor, restaura casamentos, restaura famílias, restaura ministérios, restaura, Jesus, a tua igreja. Ah, Deus, a tua obra viva neste ano, nós te pedimos em nome de Jesus, amém.